Então, agora vamos trabalhar as cotas. O que que são as cotas? São essas medidas que ficam aqui em volta do nosso desenho, marcando, né, o que que a gente está medindo. Aqui a gente sempre vai fazer as cotas de uma maneira hierárquica, ok? Então, a gente vai medir primeiro as coisas menores, no caso aqui, o tamanho do muro, o vão, o pedaço da parede, o tamanho da esquadria, o pedacinho da parede, o tamanho aqui do vão da porta, e assim sucessivamente. Depois a gente vai medir só a edificação, então, muro, espaço, tamanho da edificação, espaço, e depois, por fim, a gente faz o tamanho do lote, que é de fora a fora aqui. Lembrando que nosso muro sempre está dentro do nosso lote. Então, essa parte de fora aqui do nosso muro é o limite do nosso terreno também, ok? Então, a gente vai fazer isso em todos os lugares aqui que forem necessários, tá? E aí, a gente vai precisar usar, então, a ferramenta de anotação. Aqui, ó, a gente tem a ferramenta anotação bem aqui em cima. Aqui a gente tem o fator de escala, o tipo de texto e tudo mais. Porém, no nosso template a gente já tem isso organizado, né? A gente já está com todo as configurações prontas. Você não vai precisar ficar configurando cota por cota. Mas aqui a gente tem as cotas e aqui a gente pode criar cotas novas também, né? Então, a gente faz isso clicando aqui, ó, nessa setinha pequenininha. Aqui vai ter gerenciador de estilo de cota. Então, você pode vir aqui e copiar uma cota que já existe, né? Essa daqui é a padrão. E você pode modificar ela aqui e fazer do jeito que você quiser. Aqui a gente já tem várias opções, que são as que vieram aqui com o nosso template. A que a gente vai usar é essa aqui, ó. NN 1 para 100. Por quê? Porque o tamanho da cota, ela tem que ser de acordo com a escala que você está usando, para poder ficar visível, né? Então, no caso que a gente vai usar 1 para 100, que é o desenho que a gente está fazendo todo aqui, é na 1 para 100. Daí, no nosso modelo aqui, a gente tem essas cotas, a 1 para 100 está em metros, as outras aqui estão em centímetros. Ó. Então, a 1 para 50, por exemplo, está em centímetros. Então, percebe que não tem o zero ponto, porque já está medindo em centímetros. Daí, se eu vier aqui em modificar, eu tenho essa janela aqui. Aqui é onde a gente faz as alterações nessas características do estilo de cota. Então, aqui eu tenho linha, então eu vou deixar na cor por camada mesmo, né? Aqui a gente não vai mudar em nada, tá? Eu só tô te mostrando para você entender onde você pode mudar as coisas depois. Aqui ele fala sobre essa extensãozinha que ela fica um pouquinho depois que passa ali, né, do desenho. Aqui nos símbolos, a gente sempre vai usar essa inclinada. Aqui até tem uma que chama arquitetura. Eu acho que não tá aqui. Acho que eles devem ter tirado. Tinha uma que chamava, aqui, ó, traço de arquitetura. Mas a gente não vai usar ele, a gente vai usar a inclinada, ok? É, então, ela pergunta aqui sobre as nossas pontas de seta, né? Então, vamos usar a inclinada dos dois lados, para ficar igual aqui, né? Dois ladinhos com essa setinha inclinada, esse risco inclinado. Quando a gente for fazer linhas de chamada, a gente também tem a opção de como vai ficar a seta para isso. Você pode colocar como preenchida fechada, com uma setinha. Se você quiser colocar só o redondinho, né? Só indicando ali um ponto vazio, ponto pequeno, caixa, se for quadradinho também, triângulo, o jeito que você preferir a sua linha de chamada. Aqui do lado a gente tem uma pré-visualização de como que ficam as coisas, né? Então, aqui vai perguntar onde que você quer que fiquem as marcas de centro, onde vai ficar o texto, né? O símbolo de comprimento do seu arco, onde vai ficar esse texto, se ele vai ficar antes do texto, ou acima do texto, ou nenhum, qual vai ser o ângulo de desvio disso. Então, aqui você pode ir mudando isso de acordo com o que você quer. O texto, né? Qual que vai ser a cor do nosso texto? Aqui tá verde. Se eu quisesse que ficasse vermelho, posso colocar vermelho também aqui, por camada, por exemplo, fica toda a nossa cota em vermelho, inclusive o texto. Isso é importante também na hora de imprimir, às vezes a gente quer que imprime toda a nossa cota em vermelho, então fica legal de colocar por camada também, se for o caso. Eu vou deixar aqui no verde mesmo, para poder ficar mais fácil da gente visualizar, né?
Aqui a gente tem, então, a altura do texto, para a gente mudar realmente o tamanho desse texto. Então, aqui está 0,180. Se eu quisesse aumentar minha escala aqui de texto, ó, colocar 500, repara aqui do lado que vai mudar, ó. Viu? Ficou bem maior. Então, é aqui que eu vou mudar o tamanho deste texto, caso seja necessário. Aqui embaixo a gente tem um posicionamento, então se ele vai ser vertical, horizontal, se ele fica no centro, se ele fica esquerda, direita. Então aqui a gente modifica isso. Alinhamento desse texto também, se ele vai ficar na horizontal, dessa maneira, por exemplo, ou se ele vai ficar na mesma posição que a nossa cota. O padrão que a gente usa, né, é esse daqui, alinhado à cota. Ajustar, também a gente tem algumas opções aqui para a gente ajustar, redimensionar as cotas de acordo com o layout. Unidades primárias. Aqui é onde a gente vai definir a unidade do nosso desenho. Então, você percebe que aqui em cima ó, a gente tem científica, decimal, engenharia, fracionada, arquitetura, não. Vamos deixar sempre no decimal, né, que é o nosso padrão. Aqui tem o fator de escala. Lembra que eu comentei que esta cota na 1:50 aqui que eu estou usando, ela está em centímetros. Por quê? Porque o fator de escala está em 100. Então, 100 corresponde a 1 metro, né? Então, 100 centímetros é 1 metro. Deu uma bugada que vocês viram, né? Deu uma travada na explicação. Mas, enfim. Então, 100 centímetros significa 1 metro. Então, se eu quero que fique em centímetros, eu coloco 100. Agora, se eu quisesse ficar em metros, eu vou colocar aqui 1. E aí, percebe que aqui vai mudar, ó. Vou clicar aqui de novo, ó, mudou. Então, de 100 centímetros, passamos para 1 metro. Ah, mas eu quero que apareça os centímetros aqui à frente do meu metro, né? Então, eu quero 1,20 m. Como que eu vou fazer? Vou mudar a precisão aqui para mais casas decimais. Então, viu que eu mudei aqui? Mudou também as casas decimais? Então, pronto, agora está em metros, não está mais em centímetros como antes. Aqui tem outras coisinhas também que a gente não vai mexer e é só dar o OK e pronto. Sua cota vai estar modificada, tá? No nosso caso, a gente vai usar 1:100, que já está totalmente configurada. E aí, aqui a gente tem a cota e acima da cota temos o símbolo do corte. Então, agora chegou a hora da gente modificar de metro para centímetro. Aqui, nessa janela de unidades primárias, é onde a gente vai conseguir fazer essas modificações. Então, se eu quiser mudar de metro para centímetro, ou de centímetro para metro, é aqui que eu vou usar, tá? Quilômetro também, qualquer outra coisa que você quiser. Mas aqui é o seguinte, aqui a gente vai ter algumas configurações que a gente já vai chegar nelas, mas vamos primeiro no fator de escala, que é o principal. Então, aqui a gente tem escala de medida, fator de escala. Aqui, percebe que tem 100.00000? Ok. Aqui, esses 100, eles significam o quê? Que são 100 centímetros que vão corresponder a este 1 metro. Então, se eu tô com 100 aqui, percebe que aqui do lado, né, a gente tá com 102. 102 seria o quê? 1 metro e 2 centímetros. Eu não quero que fique 102, eu quero que fique 1,02. Como que eu vou mudar isso aqui? Como tá em 100 centímetros, aqui também tá a mesma coisa, né? 102 centímetros, 202 centímetros. Vamos mudar aqui do 100 para 1. Então, não temos mais 100 centímetros, temos 1 metro. Então, quando eu clicar aqui, vou clicar só aqui em cima só para mudar. Quando eu clicar, colocar 1 e clicar aqui em outro lugar, vou colocar o 0 aqui. Aqui ficou 1. Então, não é mais 100 centímetros, agora é 1 metro. Mas eu quero que mostre os centímetros que vem depois desse metro. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima e vou mudar a precisão e colocar mais casas decimais. Então, eu vou colocar aqui 0,00, que aí fica aquele formato mais padronizado que a gente costuma usar mais. Então, 1,02. 2,02. Percebe a diferença? Então, agora estamos em metros, ok? Aqui em cima também, a gente tem o formato de unidade. A gente sempre vai deixar no decimal, porque é o formato que a gente usa aqui no Brasil, né? É o formato básico que a gente sempre vai usar. Aqui eu consigo
mudar para vírgula ou para ponto. Então, eu quero que fique com vírgula e não ponto. Então, eu mudo aqui. Aqui ele pergunta sobre o arredondar, né? Prefixo, sufixo, se você quiser colocar alguma coisa antes ou depois. Então, se eu quiser que fique escrito 1,02 metros, eu coloco aqui o M. Vou colocar letra minúscula, né? Vou clicar aqui de novo, só pra gente ver. Ó, agora na frente aqui do nome, na frente não, né? Depois do metro, vai ficar escrito o símbolo do M aqui, né? Simbolizando que aqui tem 1,02 metros, né? Eu vou deixar sem sufixo. Aqui embaixo, a gente tem também, depois do fator de escala, aplicar somente as cotas de layout. Quando a gente usa o formato layout que está aqui embaixo, ó, para fazer as nossas pranchas, a gente pode colocar isso daqui, que aí ele vai modificar automaticamente. Supressão de zero. Percebe que aqui não tem nenhum que está menos do que 1 metro, né? Percebe que aqui no nosso desenho, quando a gente faz ali, tipo, 15 centímetros da parede, ele fica 0,15. Não fica 0,15. Por quê? Porque eu suprimi o zero. Se eu quiser que o zero apareça, é só eu tirar isso daqui, que ele vai ficar 0,15. Mas aí o desenho vai ficar um pouquinho mais poluído, né? Mas aí é a seu critério. Se você quiser, você pode deixar sem o zero, né? Clicando aqui, supressão de zero, e aí ele vai sumir. Aqui temos também as cotas angulares. Então, quando a gente tiver alguma coisa em ângulo, por exemplo, esse daqui, ó, que tem 60 graus, então a gente vai deixar em graus decimais, porque aí vai demonstrar ali quantos graus a gente tem. Aqui é a mesma coisa, se a gente quiser colocar mais casas decimais, ou suprimir o zero também, à esquerda ou à direita, a gente consegue clicar aqui e fazer isso. Temos as unidades alternativas e as tolerâncias, mas a gente não vai mexer com isso agora. Então, dá OK, pronto, nossa cota já está totalmente modificada, e aí é só você fechar e usá-la.